Chega mais! Torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição. Plantão glorioso. Está todo mundo preocupado, né? E a preocupação passa longe do jogo de ontem contra o Palmeiras. Além do horário ser nada atraente, o próprio Campeonato Brasileiro tem sido pouco atraente para o torcedor do Botafogo acompanhar. A gente está com a cabeça em quinto do jogo contra a LDU. A própria escalação do Botafogo no jogo contra o Palmeiras indica a preocupação maior com esse jogo diante da LDU. Agora, realmente preocupa muito, além do jogo, que time o Botafogo vai ter para colocar em campo devido ao altíssimo número de lesões, os desfalques que o Ancelotti vem tendo nesse momento tão importante da temporada. Que jogadores podem se recuperar para atuar na altitude de Quito e que jogadores estão se destacando para a gente poder contar. E é claro, né? Aqueles com quem você não pode contar de jeito nenhum. Não tem mais como voltar atrás. Tem jogador que não nasceu para jogar no Botafogo. Enfim, vamos falar sobre isso e um pouquinho. Mas enfim, vou confessar aqui, vou confessar. O Botafogo não tá jogando o Campeonato Brasileiro para ganhar. Pelo que eu vi também, não achei nada horroroso, fim do mundo, mas também nada empolgante. Na quarta-feira, a gente começar a preparar o coração pro jogo que vale. Afinal de contas, o Botafogo parece que fez uma escolha dentro daquilo que o planejamento da diretoria permite. Eu não consigo colocar a culpa no treinador de escalar uma equipe, como ele escalou diante do Palmeiras Olímpico. O Arthur Cabral não foi nem culpado. A gente estava vivendo um drama. Olha, haja oração e saudrou, assim. A gente estava vivendo um drama. Arthur Cabral, vivendo aí também um problema de lesão. Ah, tomara que jogue na quinta-feira. O Ancelotti disse que conta com o Arthur Cabral na quinta-feira, tomara. David Ricardo, que saiu no jogo passado, também sentindo dor na coxa. Diz o Ancelotti que é a chance dele jogar na quinta-feira, tomara. Mas, menos mal que o Marçal tá muito bem. O Marçal ontem fez um bom jogo. O Marçal tá conseguindo dar conta do recado, o Iglander Marçal, do Botafogo. Problemas com o Cuiabano, que seria uma excelente válvula de escape em jogos principalmente como esse, diante da LDU. A velocidade, a força, a confiança, a coragem, a ousadia. Tudo isso que você não vê, por exemplo, em Oliver Correia. Ah, mas não fosse o gol perdido, é um cara que dá jogo e tal. Mas a falta de intensidade, ainda bem que não é contagiosa, né, Savarino? Ainda bem que não é contagiosa, né, Santos Rodrigues? Não é. Nathan Fernandes? Porque se fosse contagiosa. Olha. Mas, Joaquim Correia, para cada vez mais eu tenho a certeza. Não quero ter a certeza ainda porque tá cedo, né? Não tem nem 10 jogos com a camisa do Botafogo. Acho que não nasceu para jogar no futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, acho que nem na Argentina o Joaquim Correia, mesmo sendo argentino, vai ser assim. Porque tem que transpirar. Para jogar no futebol argentino, tem que transpirar, minimamente. Para jogar no futebol brasileiro, tem que transpirar e acertar um gol uma vez ou outra. Faz mal. Assim. Sinceramente. Ontem, diante do Ever, perder um gol. Não se pode perder com know-how, né? Você olha o currículo do cara. Não se pode perder um gol desse. Agora, a questão aí não é só um problema do Joaquim Correia, né? Eu tenho percebido que é um problema desse time do Botafogo nessa temporada. As finalizações no terço final. Esse ano passado, de 2 finalizações aumentadas, no máximo 3 finalizações aumentadas. Esse ano tá uma lástima. Terço final do Botafogo, uma lástima. Tirando o jogo por Fortaleza, né? Que quase tudo deu certo. Botafogo ainda assim perdeu alguns gols. Mas, o 5x0, né? O Botafogo puxando frente de volta. A gente precisa falar, 3 gols ali foram de bola parada. Porque na hora da decisão, jogador de frente pro gol, os caras estão errando demais. Contra a LDU, erraram. Contra a Laú, erraram. Contra Palmeiras, erraram. Tem sido assim. Tem sido assim. Botafogo perdendo muitos gols. Não só o Joaquim Correia. A gente pega no pé do Correia porque ele não fez nenhum gol. E ainda esteve envolvendo numa perda de jogada. O que resultou no gol do Palmeiras. Então, é claro que merece sair vaiado, tem que sair vaiado mesmo. O torcedor vai se manifestar. O jogador que não consegue performar. Então, para mim, o pior em campo, disparado. Disparado mesmo. Joaquim Correia.
Matan Fernandes, de centroavante, sinceramente, é melhor não deixar ninguém. Ele não tem características de centroavante, não é matador. Uma nulidade, né? Uma peça completamente nula. E ontem, o jogo ali, o Botafogo nem jogou tão mal diante de um adversário que também não joga tão bem. Palmeiras nunca joga tão bem, né? Não é uma marca do Palmeiras. Mas o Botafogo, ele enfrenta um drama dentro de casa. Isso é inaceitável. O Botafogo, no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum jogo no Americano Santos. Isso é inaceitável. Isso já tá passando dos limites. E isso tem muito a ver com o péssimo terço final desses caras. E o Ancelotti não tá conseguindo dar um jeito nisso. Não tá conseguindo dar um jeito nisso. Agora, vamos lá. Vai chegar aí o Cris Ramos. Eu espero que ele tenha minutagem também, já que o Mastriani não merece entrar. Não sei o que tá acontecendo nos treinamentos, mas a gente precisa, na ausência do Arthur Cabral, tem que ter um cara para empurrar essa bola para dentro do gol. Não é possível. Não é possível. Do jeito que tá o Botafogo, não vai chegar a lugar nenhum na temporada. Não pode perder esse sem número de gols feitos. Não são oportunidades. Dentro da área, um monte de gente na frente. Não, é gol feito. O Botafogo tem perdido muitos nessa temporada. E isso tem custado aí, por exemplo, um resultado melhor contra o Palmeiras. É claro que contra o Palmeiras, além do Botafogo ter jogado no time reserva, depois o misto, que aí foram entrando alguns jogadores e tal, a gente precisa, claro, destacar a maior força desse time do Palmeiras. Porque se esse lance aí que você tá vendo, se esse lance que você está vendo, não é pênalti, você tem que olhar. Não, peraí, não é pênalti. É sim, mas aí você olha o adversário do outro lado. Ah, não, peraí, não, nesse lance não tem pênalti. Porque do outro lado está o Palmeiras. Acho que o Palmeiras voltou pro cenário, né? O Palmeiras da Leila Pereira, me parece, ter voltado forte aí pro cenário no Campeonato Brasileiro, com pênaltis inexistentes a seu favor e pênaltis claríssimos como esse, não marcados contra o Palmeiras. Então, foi o amigo que se cuide, porque o Palmeiras é um super adversário, principalmente fora das 4 linhas. Dentro de campo é difícil, porque é um time bem montado pelo Abel. Mas fora de campo é imbatível. Porque se isso aí não é pênalti, nem sei mais o que é bom. Vamos lá. Jogo de Quito. Esse jogo aí, sinceramente, não esquentei minha cabeça. Já sabia qual seria o resultado. O Botafogo abriu mão, por uma necessidade. Não tem como jogar 3 competições com um elenco tão curto como esse. E além de elenco curto, um elenco cheio de problemas e desfalques. Momento decisivo. Para Quito, Ancelotti falou sobre a possibilidade de ter o Arthur Cabral e o David Ricardo. Isso seria um alento, porque vai ser um jogo muito complicado, extremamente disputado fisicamente. Precisaremos dos nossos jogadores nas suas posições. Não duvido da capacidade do Marçal, jogando ao lado do Alexander Barbosa. Mas é claro que é muito melhor você ter 2 zagueiros de ofício. Então, se o David Ricardo puder jogar ao lado do Alexander Barbosa, fica mais tranquilo. Você tem 2 jogadores de ofício. O Marçal vem dando conta do recado muito bem. Sem o cuiabano, Alex Telles, porventura, cansando na altitude, você tem o Marçal para jogar de lateral esquerda, na posição dele. Então vai ser muito importante ter o Marçal nesse momento maravilhoso, momento técnico que ele está vivendo, para ajudar aí muito o Botafogo. O Marçal sempre está envolvido em classificações heróicas no Botafogo. Foi assim contra o Red Bull Bragantino no ano passado, na pré-Libertadores. Foi assim nas oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras. E, espero, contra o São Paulo. Foi assim, Marçal. Um grande nome ali do final do jogo, daquelas quartas de final contra o São Paulo. Arruma uma confusão estratégica e vai ser importante, eu tenho certeza, no jogo contra a LDU, porque ele vai entrar, vai ter que jogar. Seja de titular, seja entrando no decorrer do jogo. Marçal tem que jogar. O jogador está vivendo um bom momento e precisa estar ajudando os companheiros. Então, se o David Ricardo e o Arthur Cabral jogarem, a gente não vai precisar inventar. Não vai ter improvisos. O Danilo foi poupado. Entrou só no meio do segundo tempo. O Savarino também foi poupado. O Montoro, que eu achei que começaria jogando, foi poupado, ou seja, já uma indicação de que jogue contra a LDU. O Arthur também foi poupado e o Cabral não tinha condições de jogo. Ancelotti também falou sobre a possibilidade de o Alan jogar.
Isso talvez indique que ele vai jogar com 3 homens de meio campo de forma mais defensiva. O Alan, Marlon Freitas e talvez o Danilo mais avançado. Aí vamos ver quem vai sair. Se sai o Savarino, se sai o Montoro ou se sai o Arthur. Porque o Arthur Cabral, se tiver condições de jogo, tem que jogar. Naquele jogo, o cara está a 60%, 70%. Tem que jogar. Se ele não jogar amanhã, pode não jogar em lugar nenhum. Tem que jogar. A Libertadores é a prioridade do Botafogo. É a prioridade do Botafogo. É o torneio mais importante que a gente disputa. O Campeonato Brasileiro tem que entender que já era, já foi. Não vai dar mais para ser campeão. Tem que entender também que precisa estar ali entre os 6 primeiros. De preferência, entre os 4 primeiros. O Bahia já botou 4 pontos de vantagem sobre o Botafogo. Já está ficando complicado. Tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Cruzeiro vai jogar hoje. Cruzeiro para não ganhar. Mas a gente tem que focar nas Copas. Você tem um Vasco na Copa do Brasil. Daí, né, vem de 6x0, mas ainda é o Vasco. Continua sendo o Vasco para ganhar. E isso significa que o Botafogo continua sendo melhor. E eu espero que até o jogo contra o Vasco, a gente possa ter o Cuiabana de volta. A gente possa aí, de repente, cair para um baleão. Pelo menos na transição, a gente precisa de boas notícias. Até o momento, são notícias ruins que chegam no departamento médico do Botafogo. Está lotado. Está lotado. A gente precisa de boas notícias envolvendo o departamento médico do Botafogo. Tomara aí que o reforço que chegou já esteja em condições. A porta-barreira que mal chegou já foi para o departamento médico. Tomara que tenha condições. A gente precisa de alento. A gente precisa de elenco. A gente precisa que o cobertor fique mais longo. Porque do jeito que está muito difícil. E na altitude, vamos precisar fazer as substituições. O Newton, que era um jogador que vinha atuando com regularidade, está machucado. Eu não sei o que o Newton tem. Isso é desesperador. Eu nem sei o que o Newton tem. E não pode atuar no jogo contra o Palmeiras. Então a gente precisa, até quinta-feira, torcer mesmo. Orar para que o Botafogo consiga ter recuperado os seus jogadores. Porque para o jogo contra a LDU vai ser um jogo difícil, um jogo valendo vaga. Para as quartas de final, para o sonho do bicampeonato ficar cada vez mais próximo, a gente precisa entrar com o nosso time. Pelo menos um 11 inicial cada um nessas 2 posições. Ao longo do jogo, se tiver que fazer improvisações, tomara que o Botafogo, longe do Newton Santos, consiga fazer o que tem feito nessa temporada. 100% de aproveitamento fora de casa. Eu não duvido. O Botafogo é mais tímido que a LDU. O Botafogo tem mais possibilidade de vencer do que a LDU. Vencemos o primeiro jogo. Podemos vencer o segundo jogo. Como fizemos contra o Red Bull para a Argentina. Agora, me preocupo. Estou bem preocupado. E não é com a questão do jogo e tal. Eu preciso lembrar sempre ao torcedor. A gente tem um planejamento horroroso em 2025. E diante do planejamento horroroso de 2025, o que o Ancelotti está fazendo é um trabalho até melhor do que o do Arthur Jorge. E se você pegar ali a comparação dos dois, o mesmo número de jogos, você tem o mesmo número de vitórias. Só que o Arthur Jorge tinha 3 derrotas e o Ancelotti até o momento tem 2 derrotas. Só que depois dessa terceira derrota, o Arthur Jorge não perdeu mais. Foi perder só lá para o Criciúma e depois para o Juventude e acabou. E tomara que isso aconteça também com o David Ancelotti. A questão é que o Arthur Jorge tinha um super elenco nas mãos e o Ancelotti não tem. O Ancelotti não tem. Ele não é milagreiro. A diretoria precisa dar respaldo. No momento, nem a diretoria e nem o departamento médio estão conseguindo agilizar para dar o respaldo necessário para o Ancelotti. A questão agora é confiar que até quinta-feira a gente vai ter pelo menos o David Ricardo e o Arthur Cabral à disposição para essa partida. Repito, Alexander Barbosa passou mal. Nada físico, foi uma disposição. Nada que o tire da partida nem o coloque em dúvida para o jogo contra a LDU. Agora é reunir forças, recuperar as forças para quinta-feira, para o jogo mais importante do ano, para o Botafogo. Essa classificação é importantíssima para as quartas de final da Libertadores da América. Eu fico por aqui. Um beijo grande no seu coração. Saudações, alvinegras. Fui.